pessoal, está no ar mais um episódio do CorretorCast e hoje o episódio rende, hein? Hoje o assunto rende, o assunto vai falar muito de produtos financeiros, só que um produto que a gente sabe que cresce muito na carteira dos corretores de seguros, tá? Eu não estou falando de previdência, eu não estou falando de seguro de vida, apesar de ser um produto financeiro, mas não estamos falando desse tipo de produto, né? É um produto inédito aqui no CorretorCast, né? É uma demanda que muitos corretores acabam comentando. Puxa, vocês podiam falar desse produto, daquele. Então, claro que o nosso time aqui é especialista nesse produto também, né? Aliás, que time versátil, viu? Deixa eu aproveitar e dar um olá para esses meus amigos aqui. E aí, Fredão, tudo bem, meu irmão? Fala aí, fala Andrezão, tudo bem? Que alegria poder falar para vocês hoje. Boa tarde. Ah, meu Dar uma irmão. mudadinha nesse fuso horário nosso, não é? E para É falar de isso um aí. assunto que, assim, eu acho, viu, André, que quando as pessoas ouvirem, elas vão falar assim: quem é na face da terra que gosta disso? Eu falo, eu gosto Verdade. e eu conheço mais um cabra que gosta também, né, não? Que legal, meu. Verdade, verdade. Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Os corretores que estão ouvindo a gente aí, o pessoal do Mercado Seguro, sejam bem-vindos aí ao nosso Corretor Cast. E é verdade, né? Hoje vamos falar que quem patrocinou aqui o famoso Paga Nós foi o grande Silvio Santos, cara. É Oi, verdade. oi. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá que tá começando o CorretorCast, meu amigo. Agora aqui, deixa eu dar licença. Agora, Então, vocês já foram soltando alguns spoilers aí, né? Então, já vamos falar aqui o produto-chave do CorretorCast de hoje, né? É a famosa capitalização, né? Então, o André Rezende é especialista em CAP, é uma das disciplinas que ele leciona também. O Fred também é especialista em CAP. Eu conheço bastante outro produto que concorre muito com o CAP, né? Que é o seguro fiança. Então, o episódio de hoje ele vai trazer as principais características de cada um desses dois produtos, né? A gente vai abordar bastante o capitalização hoje, depois a gente até dedica um episódio para falar só do seguro fiança, mas óbvio que a gente vai fazendo ali um paralelo, um comparativo, né, desses dois produtos, só que hoje focando bastante no CAP, né? Mas quando eu falo de capitalização, eu estou falando de telecena também, meninos, é isso mesmo? Quer falar dessa telecena aí, André? Você tem um speech bom de telecena? Eu sei até que você comprava, guardava para trocar uma pela outra depois de um ano, não era assim? Porra, verdade, cara. Comprava por incentivo da minha querida vozinha, que não está entre nós, né? Ela era apaixonada pela telecena, pô, me fazia comprar toda vez que tinha lá telecena Dia das Mães, São João. É E eu verdade, é verdade. comprava e eu tinha a obrigação de guardar para poder, no ano seguinte, trocar por uma nova, ou se tivesse apertado ali, a gente pegava uma graninha de volta, né? É verdade. Você sabe Imaginava, o né, que que eu um dia eu ia acho? dar aula disso, cara. Que Pois louco, né? é, Olha isso, olha isso. outro dia eu estava pensando, velho, a gente tem a impressão, teoria da conspiração aqui em família, que tem umas tias nossas aí que a gente acha que elas ganharam na telecena, cara. Porque Sério? elas compravam religiosamente, sabe? Até que É. um dia, cara, elas deram aquela sumida e depois voltaram. Casa nova, reformada, aí um carrinho, todo mundo da família, aí você olha e fala, meu. Aí um dia a gente estava conversando, a gente falou, será que ganharam a telecena, cara? Porque era religiosamente, sabe? Não É, saía uma sem comprar. Eu tenho pra mim é. que eles ganharam, irmão. É, pode ser. Minha avó nunca ganhou, não, cara. A gente só Porra. comprava, ficava acompanhando aos domingos lá o Silvio Santos tirar as bolinhas lá com o time dele lá da Telecena, mas. E os auditores É, independentes, e né? Que um auditores monte independentes. os caras estão É, na praia de terno, né? aliás, né, Exatamente. meu? Aliás, como eu sou do mercado financeiro, né? Quando eu tirei uma certificação recentemente
e um dos temas era auditores independentes. Não tem como não lembrar da telecena, né? Não tem, porque era só aquele coitado de terno e gravata. Eu não sei porque faziam aquilo, acho que mudou, né? Mas era só um coitado ali, cara, de terno e gravata, todo mundo de biquíni, songona, praia, banheira do Bubu, aquelas coisas. E o cara de terno e gravata ali, coitado. Tá, tudo bem, o processo tá regular. Ai, ai. Bom, mas o título de capitalização, né, apesar da telecena ser o grande carro-chefe aí de um título de capitalização, mas eu sei que o corretor de seguros não está aqui nesse episódio para aprender a vender telecena, né? Verdade, é verdade. Cara. Ele está aqui. Sabe uma coisa? Pode falar, Predão. Que nas aulas a gente ouve muito, né? Essa coisa exatamente da telecena, e o galera falando assim, pô, a capitalização é falcatrua, é tramóia, tá? Porque a capitalização foi ganhando uma imagem muito ruim e uma coisa muito acessória, né, ao longo do tempo, mas não é, não. Você sabe que para fins jurídicos, né, e olhando até falando ali com o Ministério da Economia, eles definem o título de capitalização como uma poupança programada. E aqui já começa a dar mó nó, né, Io? Aliás, eu adorei a sua fala no começo, porque nela já tem um nó, né? Quando a gente fala que o capitalização aluguel concorre com seguro fiança, ao longo do episódio a gente vai mostrar que não concorre. Na verdade, o título de capitalização concorre com o depósito. A gente vai falar disso, né? Show. Pode falar aí, ó. Deixa eu aproveitar então, né? Colocar todo mundo na mesma página. De repente o corretor ele ainda não trabalha com esses produtos, né? Então vamos fazer o seguinte, né? Para a gente deixar todo mundo aqui alinhado. Hoje a gente vai falar muito do título de capitalização, né, como uma garantia para os contratos de locação, né? Ou seja, você sabe que para alugar um imóvel, o locatário precisa apresentar alguma garantia ao locador, não é? Então, só para ficar claro aqui para a galera entender quem é locatário e quem é locador, é só vocês lembrarem do senhor Barriga e do seu Madruga. Então fica muito fácil entender quem é o locatário e quem é o locador, né? Perfeito. Então, é interessante porque se quando o seu Madruga tivesse apresentado algum tipo de garantia para o seu Barriga, ele não precisaria ficar todo dia indo até a vila cobrar o aluguel, né? Seu Madruga, vim buscar o aluguel e espero que dessa vez o senhor me pague. Porque, levando em conta que fui eu quem lhe aconselhou o trabalho que está fazendo, agora o senhor tem com que me pagar. Verdade. Interessante, né, cara? E aí, muito. Quando a gente olha para os tipos de garantias, né, porque você, quando vai alugar um imóvel e você tem que apresentar alguma garantia, a gente sabe que as principais são, né, o fiador, o calção, o seguro fiança e agora o título de capitalização, né? Quando eu falo agora, não quer dizer que começou hoje. Claro que o título de capitalização já existe há um bom tempo. Mas eu trago esse sentido de agora, por quê? Porque de um tempo para cá, a gente fala que a CAP ganhou uma sobrevida, não é, meninos? Não é isso? Vocês que são especialistas em CAP? É verdade. Ganhou sim. Essa calção em dinheiro, né, que a lei fala um pouco, ao longo do tempo a gente foi testando, aí o mercado foi testando alguns tipos de calção, né? Então, por exemplo, de repente você pode ter um CDB, né, para falar sua língua um pouco aí, a língua que a gente gosta de investimento, e usar isso como, né, uma garantia para um contrato de locação. Mas o que ocorre? A forma tradicional de calção que a gente conhece é o depósito ali numa conta poupança, uma conta que foi aberta para essa finalidade, né? 3 meses de aluguel, que é o que a lei determina, e tá tudo bem. Mas aí, num exercício simples até, não era uma coisa muito rebuscada, o mercado começou a olhar e falar assim, se eu posso dar calção com outras coisas, o título de capitalização poderia ser viável. Tá? E aí você pensa assim, eu tiro esse título de capitalização, porque quando a gente fala de modalidades como tradicional, na poupança programada, o título de capitalização ele não é muito competitivo, porque ele não remunera muito bem. Tá? A métrica de remuneração do título de capitalização, os juros que ele paga, vamos dizer assim, ele é muito pouco competitivo. O grande apelo de um título de capitalização, por isso que eu falo que ele não é um investimento, e aí a gente precisa destravar aqui o que é investimento e o que é poupança, né? São coisas completamente diferentes. A gente tem na mente que poupança é investimento porque
a gente falava assim, ó, coloca o dinheiro na poupança, isso nos anos 80, que eu sou de lá, você também, né, eu? Eu Lá sou. nos anos 80, cara, O botar dinheiro André, na o poupança. André Não, dos anos 90. não. O André é Não, 2000, não é? eu sou mais velho que vocês, cara. Não é Não, mas possível. é que ele não deixou, é que ele não deixou eu terminar a frase. Eu ia falar que o André dos anos 90, ele já tinha 10 anos de seguradora. Só de mercado, né, irmão? Só de Ai, mercado, cara. né? E nos anos 90 ele tinha já 10 anos só de mercado. Puta merda. Mas voltando aqui no que o Fredão estava falando, né? Que o pessoal entendia a poupança como investimento, porque a poupança ela tinha uma remuneração, inclusive a TR, né? Então, ela tinha uma remuneração mais a TR, e como ele era o primeiro instrumento financeiro que as pessoas tinham acesso, né? Então a Exatamente. poupança ela ficou muito vinculada a um tipo de investimento, né? Então, E valia a pena, né? Trazia até um retorno real. Mas vamos fazer o seguinte, né? Até para a gente poder deixar sempre o corretor aqui muito bem situado. O Fredão falou aí do calção em dinheiro, né? Que normalmente são 3 vezes o valor do aluguel, não é? Quando a gente fala calção em dinheiro, não precisa necessariamente hoje aquela questão da espécie, né? São os 3 meses de depósito que o Fred falou. Mas antes dessa garantia, senhores, tem o fiador, né? Fiador. Normalmente é o cunhado, né? Ou pai, Quem né? nunca? O sogro, sogrão, né? Isso, exatamente. Cara, olha, vou falar pra você, ser fiador é uma fria, mas é uma fria, é muito fria. Assim, dá vontade de pagar o dobro pra não ter que ser, cara. Né? Porque você se mete numa confusão que não é sua, de corpo e alma, né? Então, assim, eu já vi muita história triste mesmo, né? Trabalhando em seguradora, ali na parte de capitalização, a gente via pessoas migrando para o modelo do título porque tiveram experiências horrorosas com o fiador. Uma vez um proprietário de um imóvel comentando com a gente que ele viu uma família ruindo, né? Por conta do imóvel dele, então ele estava promovendo despejo ali e a garantia era fiador, e ele viu a família acabando, e ele se sentiu super mal. Ele até tentou voltar atrás, enfim, fizeram acordos, mas essa coisa do fiador ela é muito severa, né? E é curioso, né, assim, de ser severo, que nem você está falando aí, Fredão, e eu não sei como é que o mercado é na prática, acho que o Will pode até depois complementar, mas não faz muito sentido ter fiador, né? Pensando na segurança para a imobiliária, para o dono do imóvel que está alocando aquele imóvel. Você tem outros mecanismos muito mais seguros. Acho que até o prazo, né, de regularização com o fiador deve ser um negócio que deve demorar pra caramba para resolver. Né? Bom, eu vou colocar para vocês como que funciona na prática, mas eu quero ler aqui uma definição de fiador, até para corroborar o que o Fred falou, porque é legal, né? É a pessoa que não está envolvida no processo de locação, mas fornece garantias pessoais, ou seja, propriedades ao pagamento. É o que o Fred definiu muito bem. Você não está no contrato de locação, você não faz parte, né? Você não está envolvido naquele processo de locação, mas você fornece uma garantia pessoal, ou seja, uma propriedade. Então, é o que os meninos colocaram, é uma fria muito grande, né? Agora, trazendo um pouco, meninos, da parte prática, né? Eu atendo bastante imobiliárias e realmente é um produto que está caindo em desuso mesmo, né? Por quê? Porque, primeiro, que hoje, para você colocar um imóvel, né, como garantia, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Eu quero ser fiador do meu irmão, por exemplo, tá? Eu confio, eu quero ajudá-lo e eu quero ser fiador dele. Então, hoje, pelo menos aqui onde nós estamos, né, aqui em São Paulo, a lei exige que você tenha, no mínimo, 2 imóveis registrados no mesmo município. Por quê? Porque eu não posso dar o meu imóvel que eu moro como garantia. Eu tenho que ter um segundo imóvel no mesmo município, registrado em cartório, com escritura, tudo documentado, para que eu possa usá-lo como garantia para ajudar ali um irmão, por exemplo. Então, é algo complexo, né? Porque às vezes as pessoas, elas até possuem 2 imóveis. Por exemplo, tem um imóvel em São Paulo e tem um apartamento no litoral. Posso usar o apartamento do litoral?
muitas imobiliárias não aceitam. Por quê? Porque já são municípios diferentes, não é isso, Fred? Você sabe que tem países, Will, que proíbem a figura do fiador. E eu vou contar uma experiência pessoal do porquê dessa proibição. Olha só, Conta aí. a gente não nasceu com muitas possibilidades, né? A gente já falou disso. Bom, em algum momento, a gente precisava morar nos lugares. E é aquela história. Antigamente, se você não tinha fiador, você não conseguia realmente locar, né? A coisa do depósito, você tem que ter dinheiro para dar o depósito. Às vezes você não tem nenhum nem outro, né? Era o nosso caso. Então, o que minha mãe fazia? Você lembra do Metro News, aquele jornalzinho? Ô, meu irmão. Que circulava no metrô gratuito? Com certeza. Então, no Metro News tinha uns anúncios. Eu acho que circula até hoje, hein, Fredão? É que faz tempo que eu não... Eu acho que sim. Mas acho que circula acho que mudou de nome, né? Virou Metro, para ficar chique. Caramba. Mas era o Metro News, Não, cara. não, virou Subway. Subway. E aí, no Metro News, cara, tinha anúncios lá, né? Sou fiador, tá? Então, o que você fazia? Você pagava para uma pessoa ser sua fiadora. É óbvio que aquilo ali, cara, era um esquema, né? De laranja. Então, o que a gente fazia? A gente pagava, as pessoas entravam como fiadoras, aí a gente ia morando, mas, a gente tudo ferrado na vida, às vezes não dava para pagar o aluguel, né? O que acontecia? Ação de despejo. Vem para cima da gente, a gente não tem nada, vai para cima de quem? Do fiador. O fiador é quem? É o carinha do jornal. Então, cara, isso aconteceu comigo, até abrindo o coração aqui algumas vezes, né? A gente foi morando desse jeito. Era o jeito que dava, não teve nenhum problema em falar disso, né? A gente se virou muito para viver. Mas olha o prejuízo que isso é para o dono do imóvel, né? Porque no final do dia, ele achava que ele estava garantido e não tinha ninguém garantido isso, né, Will? E é muito louco isso, Fred, o que você está trazendo, né? E, cara, eu sempre adoro quando você conta a sua história, porque você é um amigo, você é uma pessoa hoje que conquistou algo muito legal e eu também sou assim, tá? Eu acho que assim, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Também tem uma origem humilde, mas voltando aí para o produto, as imobiliárias hoje, por que elas exigem que você tenha ali 2 imóveis dentro do mesmo município? Porque elas vão até o cartório de registro de imóveis, certificar de que aquele imóvel existe e fazem uma verbação na escritura do imóvel. Por quê? Sensacional. Porque aquele imóvel vai ficar como garantia daquele contrato de locação. Então, se o proprietário amanhã resolver vender aquele imóvel, ele não consegue, porque aquilo está registrado no cartório, para evitar esses fiadores profissionais, né, que a gente via muito no mercado. Então, eu quero só voltar aqui, eu quero aproveitar e fazer sempre aqui um contraponto para a gente colocar o conceito, né? Então, isso. No caso do fiador, voltando para o fiador, né? Em caso de não pagamento por parte do devedor, o fiador responderá pela dívida. Isso já ficou muito claro pelo que a gente não tem para onde correr. Agora, falando do calção em dinheiro, né? Que foi o que a gente falou, o famoso 3 meses de depósito, né? A calção. Uhum. Com essa garantia, quando o locatário deseja sair do imóvel, lembrando que o locatário é o seu Madruga, beleza? Quando o seu Madruga deseja sair do imóvel, ele tem seu valor devolvido ou, em caso de inadimplência, o seu barriga poderá usar esse valor, que é o locador. Eu acho que fica claro desse jeito. E é mais ou menos isso, né? As pessoas sabem que o calção, caso ela more no imóvel, cumpra o contrato de locação, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para o dono do imóvel, ele pode receber esse valor novamente. Não é? Agora, caso ele apresente alguma inadimplência, alguma coisa, o dono do imóvel pode usar esse valor para justamente reparar esse prejuízo, né? E aí é legal que entra um produto que é o produto do nosso episódio de hoje, né? Que é a capitalização. Eu acho que ela vem muito para agregar ainda mais nessa substituição do calção, não é isso, meninos? Não, na verdade, o título, né? Durante o tempo que eu trabalhei dentro de seguradora, eu fiquei um tempo na operação dessa modalidade, né, do instrumento de garantia. Que quando a gente fala de capitalização, a gente tem algumas modalidades, né?
que é a tradicional, que é aquele vendido no banco, né, que é um produto mais clássico de economia. Depois você tem a compra programada, que basicamente hoje também está em desuso, né, tem outros produtos mais interessantes. Aí a gente tem aqui o instrumento de garantia, tem o popular, que é a nossa querida Telecena, tem a filantropia premiável, né, que as pessoas estão utilizando muito aí para fazer live, né, com sorteio. E nós temos a modalidade de incentivo, que são sorteios atrelados ao seguro. E quando a gente fala dessa modalidade específica, que é instrumento de garantia que está relacionado a contratos de locação, um grande diferencial que os corretores precisam identificar, assim, poxa, legal, já sei que fiadora não é um negócio legal para mim, como corretor, e também não é, o calção também não é interessante. Então eu tenho que focar seguro-fiança ou títulos de capitalização. Se for título de capitalização, que é o objetivo do nosso episódio de hoje, o que é legal o corretor saber? É que ele vai ter muito mais rapidez, não tem tanta burocracia nesse tipo de produto, né? Ele funciona como se fosse uma calção que tem benefícios aí tanto para o seu barriga quanto para o seu madruga. Só que a grande vantagem aqui, né, o diferencial... Muito bom. Não é? Mano, é sensacional essa analogia que o Will faz aí, né, do seu barriga com o seu madruga. Com o seu madruga. Mas o grande diferencial é que você pode incrementar com outros valores, né? Não só com o valor do aluguel, mas você pode colocar IPTU, você pode colocar condomínio, dentre outras contas que fazem parte daquele aluguel. E além de tudo, você concorre a sorteio. Não, é sensacional. Olha, deixa eu pegar aqui, eu acho que é importante só para os corretores entenderem o que a gente está falando. O artigo 37 da lei do inquilinato fala o seguinte: no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Aí fala calção, fiança, seguro-fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Tá, vou parar aqui. Aí, lá no 38, no parágrafo 2º, ele fala o seguinte, ó, a calção em dinheiro que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel. Essa é a dor do proprietário, porque 3 meses de aluguel pode ser muito pouco, né? 3 meses de aluguel, por exemplo, não inclui o custo com pintura do imóvel, né, para devolver o imóvel como ele estava, no estado que ele estava, não inclui despesa com advogado. Então, tem uma série de despesas que 3 meses de aluguel pode ficar muito pouco. E aí o proprietário, muitas vezes, fala, olha, isso não me atende. E aí começou a nascer a calção usada com outros títulos, né? Então, eu já vi, por exemplo, tem gente que vai lá e calciona um investimento, né? Pega lá o CDB, pega alguma coisa. Porque você, na calção, você foge desse limite que a lei coloca para calção em dinheiro. E aí o título começa a ficar atrativo, porque você pode colocar no valor desse título um pouco mais do que 3 vezes o valor do aluguel, né? E isso comporta muito bem esse tipo de despesa acessória, que no seguro-fiança a gente vê, né, esse tipo de custeio, mas no calção você não tinha. Caramba, sensacional, Fred. Por quê? Porque, novamente, né, na prática, quando você pega ali o dia a dia, e realmente essa é uma das maiores dores da imobiliária, claro, né, porque ela também sofre com isso como administradora do imóvel, e é uma dor também terrível para o proprietário, porque aí a gente entra numa seara e você, como advogado, pode falar disso com mais propriedade, mas a gente sabe como que uma lei de despejo funciona. Então, o quanto isso pode ser demorado, o quanto isso pode ser prolongado. Então, eu mesmo já tive casos na corretora, né, com seguro-fiança, né? Ainda bem que era seguro-fiança esse caso, mas que a seguradora ela levou quase 1 ano para tirar o seu madruga lá do imóvel, né? Ela levou quase 1 ano para conseguir tirar o seu madruga do imóvel. Por quê? Porque mandava lá o promotor de justiça, né? Eu acho que fala, né, Fredão? É o promotor de justiça? Oficial de justiça. Ou seja, ela manda o oficial de justiça e o cara enrola daqui, enrola dali. Ou seja, nesse 1 ano, você imagina se a calção que o cara tinha lá em dinheiro de 3 meses, com certeza não seria suficiente, né? Então, por que aí entra o título de capitalização? E é legal, né, que nesse artigo 38 que o Fred falou, e está bem claro, né, o título de capitalização é reconhecido como calção em títulos, né? Então é legal. Isso. Por quê? Porque é um produto legalizado por lei, é um produto aceito como garantia, só que o que é o grande barato dele?
você pode fazer por 4, por 5, por 6, por 10 vezes o valor do aluguel, porque não existe essa obrigatoriedade de não ultrapassar 3 vezes o aluguel. Acho que esse é o grande barato do título de capitalização, não é isso, meninos? É. E aí, quando você fala em calção, Will, o título, o André colocou isso muito bem, né? Por que ele é mais atrativo do que o depósito? Então, o primeiro argumento, né, até para a venda do corretor é esse, porque você pode estipular valores maiores. E a segurança para o proprietário é genial, né? Porque o dinheiro está lá. Se tiver um problema de sinistro, né, falta de pagamento de aluguel, o proprietário ele vai resgatar esse dinheiro sem problema nenhum. Então, eu acho que o primeiro argumento, você consegue tirar do limite dos 3 meses e a facilidade para o resgate, né? E olha, isso aí que você trouxe, Fred, também é algo muito importante. Por quê? Porque vamos imaginar que, no caso do seu Madruga, ele tivesse feito um título, um depósito, né, um calção em dinheiro, mas imagina que ele fosse um inquilino correto, pagasse os aluguéis em dia na hora do término do contrato, ele vai até o seu barriga e fala, olha, agora eu quero de volta aqueles 3 meses de depósito que eu te dei lá no início do contrato. Eu falo por experiência, gente, eu já vi muita gente sofrer para receber o valor que foi dado como garantia lá no início do contrato de locação. Então, É verdade. isso é um problema também, até para o bom inquilino. Isso é um problema para o bom locatário, para aquele cara adimplente, aquele cara que vai pagar as contas em dia. Depois, eu já vi problemas do cara ter que recorrer à justiça para conseguir receber de volta algo que lhe é de direito, né? Exatamente. É incrível isso. Já num título de capitalização, isso é muito mais prático, isso é muito mais ágil esse processo, porque está todo mundo ali amarrado no título, né? E agora, Exatamente. eu quero puxar um gancho do que o André falou lá atrás, que é muito importante, tá? Qual que é a grande vantagem do título de capitalização, né? O André falou ali sobre ser um produto que não tem burocracia, né? Fácil contratação. Eu atendo algumas imobiliárias e a gente sabe que no nosso país, no Brasil, a informalidade é muito grande. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara tem uma boa receita, ele tem uma boa renda, mas ele é informal. Ele é informal. Então, às vezes o cara vai alugar um imóvel e ele fala o seguinte, olha, eu ganho 5 mil reais por mês. Ah, mas você tem um registro em carteira? Não tenho. Você faz a declaração de imposto de renda? Não faço. O que você faz? Ah, eu sou feirante, eu sou vendedor ambulante, eu sou pedreiro. Claro, toda profissão digna. Verdade. Toda profissão que eu estou falando aqui é digna. Mas às vezes o cara não consegue comprovar. E num seguro-fiança, o seguro-fiança vai olhar o quê? Vai olhar extrato bancário, ele vai olhar declaração de imposto de renda, ele precisa desses instrumentos. Já o título de capitalização, não. A imobiliária pode chegar para esse cara e falar, bom, você está alugando um imóvel aqui que o aluguel é 2 mil reais. Vamos fazer um título de capitalização de 6 vezes o valor desse aluguel? Ou seja, vamos fazer um título de 12 mil? Você tem 12 mil para pagar um título de capitalização? O cara fala, tenho, pago agora. Pode gerar o boleto que eu mando pagar. Pronto. Exatamente. Feita, não consultou CPF, não consultou imposto de renda. Então, a praticidade ela é muito legal. E um país como o nosso, em que a informalidade é muito grande, por isso que esse produto cresce, né? Sem dúvida. E tem os benefícios, né, Will? Então, se você comparar a capitalização com um depósito, por exemplo, olha aqui, né? A maioria dos produtos de capitalização, para não dizer todos, né? Você conta com uma assistência residência. Então, aquela mesma assistência que o seguro te dá, né? Conserto, reparo, encanador, chaveiro, limpeza de caixa d'água, tudo isso você tem. No depósito você não tem, né? Alguns produtos, né, com um advogado e até uma assessoria jurídica, né? Então, isso no depósito você também não tem. Aqui na capitalização você tem. Você tem sim a possibilidade real de um sorteio, né? Que segue a métrica da Loteria Federal. Então, bom, tem um fator aqui que se você tiver uma sorte, né? Você ainda está melhor do que no depósito. E quando eu falo com pessoa jurídica, o que eu gosto de destacar? Esse valor volta. Aí você fala assim, no depósito também, né, Fred? Só que aqui na capitalização, primeiro você pode estabelecer alguns critérios de rentabilidade.
Depois, a legislação mudou um pouquinho. Antigamente, esse título de capitalização você tinha que ter um pagamento único, né? A legislação agora ela permite que você tenha um pagamento que não precisa ser único. O que quer dizer? Às vezes, se você tem que aportar 14 mil, você pode ter um produto em que você pode fazer 2 aportes de 7. Isso pode te ajudar em relação ao fluxo de caixa, né? Então, tem variáveis aqui que, se o assunto for depósito, na minha opinião, fica muito fácil oferecer um título de capitalização com muito mais vantagens. Isso para concorrer com o depósito. Por isso que eu disse no começo do episódio, você tentaria colocar um título de capitalização para concorrer com o seguro? Eu acho que não, porque eu acho que são cenários diferentes, né? O cliente do título de capitalização, ele está capitalizado. Ele tem dinheiro para dar à vista. Às vezes, o cliente do seguro não. Por outro lado, o cliente do seguro precisa estar com uma situação cadastral muito próspera, muito boa, né? Porque a análise de crédito no seguro fiança ela não é fácil. Ela é uma análise bem feita, né? bem hardcore ali. Então, você tem esse perfil também diferente de cliente. Então, eu aqui na minha corretora, eu faço bastante capitalização, uso bastante. Eu uso bastante com pessoa jurídica, por exemplo, né, que via de regra a pessoa jurídica ela planeja a vida dela de uma forma diferente, né? Quando ela vai alugar um imóvel, ela já faz esse tipo de provisão, custos com o aluguel. E ela já provisiona garantia, ela já provisiona mudança. Então, esse dinheiro já está na mesa, né? Quando a gente está falando de PJ. E, num segundo momento, eu uso o título de capitalização para combater o depósito e não para combater o seguro. Legal, perfeito. E aliás, né, como esses produtos, né, tanto o calção quanto o título de capitalização, são produtos que o locatário ele resgata, né, esse valor no término do contrato. Já eu que trabalho muito com seguro fiança, é muito comum as pessoas perguntarem: puxa, mas eu vou receber esse valor de volta? Aí você fala: não, porque isso não é uma calção, isso não é uma capitalização, isso é um seguro, né? Então é diferente. Por quê? Porque é isso que o Fred falou. As pessoas, quando olham para um contrato de locação, elas têm muito a figura da garantia como depósito, né? Como a gente falou, a calção, e agora o título de capitalização. Mas é muito legal isso que o Fred trouxe, né? Por quê? Porque são produtos que realmente eles não concorrem entre si, né? Porque são produtos que atingem públicos distintos, tá? E agora o André quer trazer alguma coisa, né, André? Então, na verdade, o que eu. É para complementar aí, né? E já fazer um gancho com o que o Fred e você acabou de falar, essa questão da volta, né? E é bacana quando a gente traz essa visão para o corretor de, poxa, você tem aí 2 produtos para você poder trabalhar. E quando você vai trabalhar com CAP, como garantia de aluguel, você tem aí a possibilidade de ter o retorno dessa grana, né? E de acordo com a legislação, com a circular que determina a regra desse produto, você pode ter de volta lá no final do período, se você não deixar nenhuma pendência, no mínimo 95% do total daquele título que você pagou. Ou seja, a circular ela deixa claro que são 95%, mas a empresa de capitalização, a sociedade de capitalização, pode voltar até 100%. Por que não, né? No mínimo 95%. Então, aqui já é um ponto legal que, assim, poxa, que o Fred falou, poxa, eu trabalho muito com empresas, né? Que normalmente tem uma reserva já estabelecida para poder fazer esse tipo de operação, e ela sabendo que se ela não ficar devendo, ela vai poder resgatar, que é o termo técnico, né, que é o resgate, pelo menos 95% daquele valor que ela fez. E vou além, que tem um outro ponto importante que a gente pode comparar com a nossa poupança atual, né? Nesse título de capitalização, você tem no mínimo uma taxa de juros de remuneração, que é de 0,35% ao mês. Isso é o mínimo que as sociedades vão remunerar aquela pessoa que vai fazer o título. Então, olha só, se a gente comparar, né, hoje, quanto está a taxa Selic hoje? Ao ano? Hoje está 2,25 ao ano. 2,25 ao ano. É legal quando a gente traz dados, que a gente, como o nosso episódio fica gravado, então você está ouvindo esse episódio, ele está sendo gravado no mês de julho de 2020. Então a gente fala, hoje a Selic 2,25. Né? Perfeito. Olha só, hoje a Selic em julho, né, de 2020, 2,25 ao ano. Olha só,
a vantagem de você apresentar, quando comparado com esses dois produtos, o instrumento de garantia aí como garantia de aluguel, há uma taxa que, no mínimo, as sociedades vão oferecer de 0,35% ao mês. E pensando que não tem uma carência nesse produto, o legal também desse produto é que não tem uma carência. Qual é que é a grande sacada desse produto? Poxa, se ficar devendo lá, vai ter que ter um acordo entre as partes para que seja feito o resgate. E isso acaba facilitando muito a operação. E aí cada sociedade de capitalização tem os seus formulários, né, para que isso aconteça na prática. Mas são dados importantes para a gente trazer aqui, que podem fazer a diferença para o corretor no dia a dia aí que vai oferecer o produto. Né? Muito bom. Verdade. Aliás, né, já que vocês estão falando da remuneração, e eu quero tocar no assunto que é a questão do resgate, né? Então, puxa, correu tudo bem. Então, eu vi que tem dois tipos de resgate, né? Tem o resgate antecipado do valor do título e o resgate final do valor do título. Vocês que são especialistas no CAP, vocês conseguem me explicar a diferença entre esse resgate antecipado e o resgate final do valor do título? Sim, Will, certeza. O resgate antecipado é quando você... Bom, esse título está atrelado a um contrato de locação. Vou mudar o jeito de explicar para ficar mais claro. Vamos colocar aqui o prazo médio e até o prazo que a legislação incentiva para uma locação residencial, que é de 30 meses, tá? Então, se você, por uma razão qualquer, por lá resgatar esse título, né, antes do término desse prazo, tá bem? Dos 30 meses, o seu resgate vai caminhar de uma forma, eu já vou explicar aqui. Se você resgatar no final do título, o seu resgate vai ser trilhado de uma outra forma. Via de regra, o que acontece quando você faz um resgate antecipado desse valor? Eu não vou te dizer que é uma penalidade, mas você pode não ter o seu valor integralmente resgatado, tá bom? Como é que eu explico isso? Você tem uma tabela de resgate, via de regra, nos títulos de capitalização, tá? Essa tabela ela é meio, vamos entender ela como progressiva. Então, se chegar no final do contrato, você resgata o seu dinheiro, como o André falou, pelo menos 95% mais essa remuneração. E se você resgatar o seu dinheiro antes, você pode não pegar o seu dinheiro todo, não é isso, André? É isso sim, Fredão. E é bacana a gente trazer, né, essa questão. Existe uma tabela de resgate. Existe eventuais pênaltis, né, penalidades. Porque o grande objetivo do produto é que você, pensando na sociedade, né, de capitalização, qual que é o grande objetivo? É que você fique até o final do período. Se você ficar até o final do período, ela vai te remunerar através de taxa de juros, ela vai te remunerar através de uma atualização monetária, né, que normalmente é utilizada a TR nesse produto, taxa referencial. E se você ficar até o final, no mínimo 95%. Mas precisou antes, aí você tem que entender a condição geral do produto, porque provavelmente vai ter uma tabela que você terá algumas penalidades. Mas existe uma exceção, né? Como toda regra, tem uma exceção. Quando vou fazer esse resgate antecipado, como o Will perguntou, e eu não terei nenhum pênalti, quando aquele contrato principal não existir mais. E se isso for comprovado para a sociedade de capitalização, tanto o locador quanto o locatário, neste caso, foi um fator que assim, poxa, o contrato de locação não existe mais e vou precisar resgatar esse valor. Não tem por que ter penalidade. Diferente de quando tem uma intenção de ambas as partes aí, que aí pode entrar essas regras. Legal. Ó, vamos lá, né? Então, deixa eu ver se eu entendi bem, né? O título de capitalização, usado como garantia para o contrato de locação, ele existe enquanto existir o objeto locação. A partir do momento em que não existe mais o objeto locação, deixa-se de existir a exigência da garantia. Então, esse dinheiro não precisa mais ficar congelado. E até fazendo uma analogia, né, desses pênaltis que o André trouxe, dessa tabela progressiva, me lembrou muito, Fred, a tabela regressiva do imposto de renda nos investimentos de renda fixa, né? Então, é muito parecido. Todo investimento de renda fixa, você tem a tabela de R, e eu não vou falar dela aqui, porque não vem ao caso, mas claro que quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido, menor é a alíquota de imposto de renda a ser paga, para justamente deixar a ideia é fazer com que o dinheiro fique a longo prazo, né, André? É isso, exatamente. E aí é onde entra essas regrinhas que é importante conhecer, né? O saldo é conhecido no mercado de PMC, que é Provisão Matemática para Capitalização, que no final do dia é o nosso cofrinho.
é a grana que, se a gente precisar, é o que a gente tem que pagar lá a locação. Só que para esse produto específico, essa modalidade de instrumento de garantia, o principal vínculo é o contrato de locação. Tanto que, na regra desse produto, não pode, a sociedade não pode, sociedade de capitalização, né? Ela não pode vincular esse nosso cofrinho para qualquer outra coisa que não seja um contrato de locação. Pode ser outro tipo de empréstimo, por exemplo? Pode. Essa modalidade, tanto que o nome dela é instrumento de garantia. Pode ser uma garantia de empréstimo, seja ela qual for. É que aqui a gente está trazendo para contrato de locação. E a regra é, o contrato existe? Beleza, temos o título. O contrato deixa de existir? Tanto que, se você mudar de aluguel, você pode utilizar esse mesmo título transferindo para um novo aluguel, desde que ele conste naquele contrato principal de locação. Caramba, demais. Olha, eu vou além, tá? Eu acho que esse episódio tá tão bacana que ele não vai atender somente aos corretores de seguros, ele pode atender também profissionais de seguradoras que lidam com esse produto e até imobiliárias que lidam com esse produto. Porque às vezes a imobiliária também não entende muito bem como funciona o título de capitalização. Por quê? Porque é um produto, né? Aliás, eu quero até aproveitar o gancho aqui, ó, e falar o seguinte, ó. Quem são os membros envolvidos na comercialização da garantia com a capitalização, né? Então, quem são os membros envolvidos nessa comercialização dos títulos de capitalização? Então, óbvio que você tem as duas figuras principais, o locatário e o locador, lembra? Seu Madruga e seu Barriga, beleza? Sim. Nós temos a imobiliária, por isso que esse assunto é interessante para ela, e uma figura muito importante também, que é o corretor de seguros, responsável pelo fechamento do contrato da capitalização. Então, corretor, você... Agora vai uma dica, né? Porque eu atendo muitas imobiliárias. A dica é, visite imobiliárias, bata um papo com seus segurados. De repente, você tem um segurado do automóvel, você tem um segurado do vida, um segurado de um saúde que você vendeu. E esse cara pode ser dono de imobiliária, esse cara pode trabalhar numa imobiliária. Então, de repente, é uma forma de você mostrar para ele que você tem outros produtos, né? Então, é muito legal, né? O corretor também começar a fazer parte, porque eu acho que na cabeça de algumas pessoas ainda fica muito aquela visão de que título de capitalização é coisa vendida por banco, né? É o pé quente, é o pé frio, é o PIC, é o PAC. Papa Tudo, lembra do Papa Tudo? Lembra do Papa Tudo, velho? César Filho era novinho. Meu Deus, então não é só o PIC, não é só o PAC, não é só o pé quente e o pé frio que vai vender capitalização, não. Dá para o corretor vender também. Bom, meninos, muito bom. Então, estou adorando esse bate-papo, tá? E é claro que tem algumas perguntas que são perguntas do dia a dia, são perguntas recorrentes, né? E eu quero até ler algumas aqui, e eu acho que é importante a gente fazer aqui um bate-bola. Eu vou ler e vocês respondem para a gente poder ajudar aí cada vez mais o corretor ou o profissional que vai trabalhar com esse produto. Ó, Beleza, eu tenho uma pergunta aqui, ó, a primeira. Ao fazer o título de capitalização, o cliente paga um certo número de vezes o valor do aluguel. Isso significa que não é necessário pagar o aluguel durante esse período? Óbvio que tem que pagar aluguel, né? Continua, nada muda. Na verdade, o título, como a gente vem falando aí, mas essa é uma dúvida muito comum, viu? É legal trazer essa pergunta porque ela é muito comum. Você pagar o título para garantir o seu aluguel não significa que você não tenha que pagar o seu aluguel. Você tem que continuar pagando o seu aluguel de maneira corriqueira, honrando com os seus compromissos, para que você não tenha que utilizar o título para isso. É só uma garantia, né? Eu li essa pergunta porque, olha, eu vou falar para vocês, ela também é muito comum no seguro fiança, viu? Muito. O cara fala assim, ó, mas eu não vou pagar o aluguel esse mês porque eu tô apertado, eu já pago aquele seguro para isso, né? Exato, é o atalho, né? Como as pessoas gostam de atalho. Pô, o seguro é, 2% do valor do aluguel. Eu vou pagar isso e não preciso mais pagar o aluguel, né? De 12 meses. Você fala, pô, amigo, não é a mágica, né? Isso é só uma garantia. Exato. Mas é legal. Essas perguntas são importantes. É claro que para algumas pessoas
essas perguntas podem parecer muito óbvias, né? Poxa, meu, como é que ele está fazendo uma pergunta dessa? Mas a gente quer fazer perguntas para quem, de repente, nem conheça do produto. O óbvio precisa ser dito, né? Então precisa ser dito. Claro que quando eu li essa pergunta, eu já sabia a resposta, mas a gente quer registrado no episódio, né? Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui que ela fala assim, ó, a imobiliária tem alguma comissão para comercialização do título de capitalização? Ela tem alguma comissão por comercializar esse tipo de garantia? Olha, essa eu respondo. Não tem, né? Não tem. Isso é o que a gente tem que ter gravado. Agora, na vida prática, por que eu estou falando da vida prática? Porque pode surgir algumas dúvidas, principalmente quando você abre os sites, né, das empresas de capitalização que fornecem esse produto. Às vezes você vê lá que você cadastra a imobiliária, né? Enfim, que você pode ter algumas campanhas, né, nesse sentido. Então, o que eu já vi muito acontecer, comissão para venda, não. Mas, às vezes, a seguradora premia com a tal da verba de marketing, né? Quem é do mercado sabe o que é a verba de marketing, como uma forma de incentivar uma determinada imobiliária que utiliza muito aquele produto como garantia nos contratos que ela faz, tá? Então, dá para você fazer um jogo de ganha-ganha, sim, com as imobiliárias. Agora, a comissão pela venda desse produto, ela nem pode ser paga por uma imobiliária, lembrando que uma imobiliária não é um corretor de seguros, né? Ela não é um intermediário legal. Mas existem outras formas de fazer com que as imobiliárias ganhem alguma coisa pela abertura desse canal, tá? Então, eu queria deixar isso claro para o corretor. Mas a letra da lei, se você for perguntado, a resposta é não, tá bem? Legal, e ó, eu só complementando o que o Fredão falou, e é bacana a gente lembrar aqui, né? Porque certamente tem pessoal do mercado de seguros, corretores já de muito tempo, e tem aqueles corretores que de repente acabaram de se formar ou estão se formando e esquecem que com o primeiro módulo de capitalização você já pode vender esse produto. Então não perca tempo, né? Você terminou o módulo de capitalização, se habilitou, registra na SUSEP e sai para vender. Já está liberado ganhar dinheiro. Show, bem lembrado. Sensacional, André. Porque você tocou num ponto, né, que a própria SUSEP, ela fragmenta, né, a habilitação do corretor de seguros, né? Ela fragmenta em 3 etapas ali, o capitalização, depois o corretor inclui ali o vida e o previdência e por último os demais ramos, né? Então bacana, Exato. Ótima dica, achei muito legal. E voltando ali na questão, né, se a imobiliária ganha, né, uma comissão, o Fred foi bem claro, a imobiliária não ganha, não é? Por quê? Porque quem vende o título de capitalização é o corretor de seguros, ele é remunerado por isso, é importante deixar isso bem claro. É claro, né, gente, que a gente está falando também de uma relação comercial. Então, eu falo que eu trabalho no produto seguro fiança, então, às vezes, a imobiliária, ela fala, olha, a gente quer trabalhar com vocês, mas, puxa, vocês conseguem nos dar alguma premiação, alguma bonificação, algum brinde, alguma coisa? Então, às vezes, numa relação comercial, né, é possível que você, corretor de seguros, até estabeleça alguma relação aí com a sua imobiliária parceira, tá? Mas, né, perante a lei, a comissão é paga para o corretor de seguros, porque é ele quem comercializa esse produto. Não é isso, meninos? Isso aí, isso aí. Depois, se bola. você quiser repassar alguma coisa, fique à vontade. Exatamente. Empreendedor. Parceria tá aí, né? Show. Sempre. Agora, tem mais uma pergunta aqui, gente, ó, que eu quero ler para a gente discutir ela. O inquilino pode fazer o resgate sem anuência do locador? Ou seja, tá? Para o ouvinte aí que ainda não está claro, o seu Madruga, ele pode pedir lá o resgate do título de capitalização sem avisar o seu Barriga? Seria maravilhoso, né? Assim, aquele canal de fraude espetacular. O cara faz num mês, no outro mês ele tira o dinheiro e tá tudo certo. E aí o coitado do seu Barriga ia ficar como, né? Na hora que fosse. Mas não funciona assim, não. Quando você faz a caução, né? Você tem lá um kit de documentos que você vai assinar e você vai ver que você vai assinar uma série de instrumentos da própria empresa de capitalização, que vai ser a empresa que toma conta dessa relação,
formalizando essa caução, né? Então você vai botar essas partes aí no papel. Quem? Você, o inquilino, desculpa, você não sei que lado você está. O inquilino, o proprietário e a sociedade de capitalização como a empresa que faz a custódia, a caução disso. Bom, não vai poder. A resposta é não, tá aí. Se você não tiver a anuência do proprietário, você não faz esse resgate, o que dá segurança para o produto, né? Se não fosse assim, não teria a menor segurança. E é legal, né? Porque a gente pode até inverter a pergunta, né? Ou seja, a situação é a mesma para ambos. O locador, ele também pode solicitar o resgate sem anuência do locatário? Verdade. De jeito nenhum. Então não tem. É legal. É uma relação tripartite, para ficar bonito. Caramba, esse Fred fala bugou, bonito demais, né? Bugou. É louco. Isso aí ele ouviu lá esse ele trouxe da Universidade de Cambridge, isso daí, viu, André? Eu ia falar que foi da universidade que eu fiz direito, mas faz muito tempo, rapaz. Eu não lembraria. Bom, você tá velho já. Bom, o episódio de hoje está chegando ao fim. O assunto foi falar muito do produto capitalização, tá? É uma demanda reprimida, inclusive, né? É um produto que alguns corretores ainda torcem o nariz. Ah, mas eu vou vender título de capitalização. Puxa, olha, tem aí um leque muito grande, tem um oceano aí para trabalhar, tem muita coisa. Então, começa com parcerias, começa entendendo mais do produto, né? Lendo o produto também, para poder você também saber como funcionam essas regras. Claro que a gente não entrou em detalhes aqui, mas vale a pena vocês consultarem, inclusive, aquela tabela que os meninos comentaram sobre o resgate antecipado, que é muito importante também para que nenhuma das partes seja surpreendida aí por conta de algo que não foi explicado, né? Mas é isso, né, meninos? É um produto muito bom para o corretor. E vocês querem deixar alguma mensagem final? Olha, eu quero sim, eu vou falar para vocês que eu trabalho na vida real com esse produto. Eu tenho aqui bons fechamentos desse título de capitalização. A gente tem uma remuneração, acho que a gente esqueceu de falar disso, né? Agora a vida prática e mercado. De 2% a 3%, 3% eu nunca recebi, mas 2% eu garanto. Mas lembrem-se que a gente está falando do valor à vista, tá? Então me ajuda com as contas, viu? Depósito de R$30 mil que uma empresa fez, tá bom? Quanto que dá 2%? De quanto foi o depósito? 30 mil? 30 mil reais. Pô, isso. Cara, R$600, meu. Ó, que maravilha! 600 Olha que maravilha. 600 vou te falar, trabalho aqui baixíssimo, tá? Pós-venda baixíssimo. Isso aqui, se tiver sinistro, também é super baixo o seu trabalho, porque a empresa de capitalização e as partes, elas vão se relacionar de forma direta. Fred, mas você está falando de 30 mil para ganhar 600. Isso não existe. Lembra que eu falei de pessoa jurídica? 30 mil reais dividido por 3, dá quanto, Will? 10 mil, cara. 10 mil, né? 10 mil. Você acha que é difícil uma locação comercial de 10 mil por mês? Aliás, Fredão, eu já vi locação de 30 mil mensais. Pois é. Então tem um negocinho bom aí que eu acho que dá pra gente fornecer como um produto aí a mais no leque, né? E outra, né? Você oferece essa solução pro empresário, ele vê que não vai perder dinheiro e tal. Amanhã ou depois, cara, você tá lá dentro já falando do saúde dele, do vida, não é? Então, eu gosto muito desse produto, meus amigos corretores. Ou seja, uma porta de entrada para empresas, muito boa, né? Muito boa. Exatamente. Show. E você, Andrezão? Não, rapidamente também, acho que é dizer e reforçar que está liberado o corretor fazer negócios, né, com esse tipo de produto, que se ele não fizer, outro vai fazer. Ah, não vou vender CAP. Não venda. Outro corretor vai vender CAP para o seu cliente. É aquela coisa, né, meu? Você tem que ir meio que encurralando, num bom sentido, o teu cliente com todos os produtos. Por que não com o CAP, né? Então, é um produto que tem um apelo interessante, dependendo do nicho que o corretor vai trabalhar, e muito legal porque ele pode começar a fazer isso no primeiro módulo que ele se forma. Demais. Bom, é isso aí, corretor. Acredito que foi muito produtivo, foi mais um episódio bacana com insights legais, né? Ou seja, você sabe que não precisa somente olhar para a telecena, tem muita coisa boa dentro da capitalização. Muito bom.
A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Grande Até o próximo. abraço.